Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 11. Primeira rodada, comece. Link pisou no chão e seu corpo desapareceu em um instante. Uma fração de segundo depois, a motosserra rugindo apareceu logo atrás de Kakashi Ataque. A lâmina perfurou a carne, espalhando sangue por todo lado. Seus dois companheiros de equipe olharam em choque. Será que é? O corpo ensanguentado se transformou em um tronco partido ao meio. Um jutsu de substituição básico, perfeito para combater ataques inexperientes. Link não ficou surpreso. Ele não esperava ver os movimentos de Kakashi, muito menos acompanhá-los. Voshustunk. Uma perna longa veio do seu lado esquerdo. Sem um braço para bloquear, o chute acertou em cheio suas costelas, fazendo seu corpo voar para o lado. O controle de chakra impressionante. Kakashi refletiu enquanto retraía a perna. O garoto se movia atrás dele fluidamente, usando uma explosão de chakra para ganhar velocidade, e a técnica de transformar partes do corpo em armas era intrigante. Mas no final das contas, perder um braço prejudicou severamente a capacidade de combate. No entanto, o corpo que foi lançado voando estava sem algo, a cabeça. Pop. Com um som suave, o corpo de Link se recompôs instantaneamente, começando pela cabeça. Ele desferiu um chute lateral perfeitamente executado. Baque. Sua perna curta atingiu Kakashi em cheio no ombro, fazendo-o deslizar vários metros para trás antes de parar. Kakashi fechou o livro e demonstrou um toque de seriedade. O taijutsu desse garoto é bizarro. Link imediatamente executou o jutsu de clone e o jutsu de transformação novamente. Como técnicas básicas, elas não consumiam muito chakra se não fossem mantidas por muito tempo. Ele lançou outro ataque. Como oponente mais fraco, precisava manter o ritmo ofensivo. Caso contrário, um único contra-ataque poderia deixá-lo completamente indefeso. Clang. Duas kunai colidiram. A diferença de força ficou evidente à medida que a kunai de Kakashi se aproximava de Link. Imperturbável, Link levantou a mão livre e estalou os dedos em direção ao rosto de Kakashi. Os 4 dedos se transformaram em brilhantes sembon prateados no ar, cortando o ar com precisão afiada. Tilintar, tilintar, tilintar. Kakashi reagiu instantaneamente. Enquanto uma das mãos continuava a empunhar a kunai sem parar, a outra se ergueu defensivamente. O revestimento de ferro reforçado de sua luva desviou facilmente a sembon. Com a kunai prestes a atingir Link, sua baixa estatura o impedia de contra-atacar eficazmente um oponente adulto a tão curta distância. Uma das mãos já havia sido forçada para o lado e a outra estava sem dedos. Nessa situação, Link não hesitou. Ele se recostou. Descolamento de cabeça iniciado. Sua cabeça caiu para trás enquanto seu corpo desaparecia em uma nuvem de fumaça, reaparecendo a poucos centímetros de distância, longe o suficiente para escapar do fio da kunai. A batalha continuou sem pausa enquanto Link usava o jutsu de cintilação corporal para sair do local imediatamente. Mas Kakashi foi mais rápido, seguindo os movimentos de Link e reaparecendo à sua frente. Curvando-se, Kakashi desferiu um chute extremamente rápido. Bang! Link foi lançado no ar. Rangendo os dentes de dor, ele formou selos de mão em pleno voo e executou o jutsu clone e o jutsu transformação mais uma vez. Jutsus básicos como esses demonstravam seu verdadeiro valor em momentos como esse. Poucos selos de mão, execução rápida e baixo consumo de chakra. Kakashi saltou atrás dele, girando no ar para desferir um chute giratório. Boom! No último momento, Link repetiu seu truque anterior, deixando sua cabeça se soltar enquanto seu corpo caía pesadamente no chão, levantando uma nuvem de poeira. Todos os olhos, os de Kakashi e de seus companheiros de equipe, foram atraídos para a cabeça no ar, que parecia pairar perto de Kakashi. Antes que a poeira baixasse, uma longa espada emergiu da nuvem, cortando o ar em direção a Kakashi. Embora seu corpo e cabeça estivessem separados, Link manteve controle total sobre ambos. O corpo de Kakashi se dispersou em uma nuvem de fumaça. Um clone das sombras. O coração de Link afundou quando a longa espada voltou a ser uma mão. Ele calmamente estendeu a mão e agarrou seu braço voador. Esse garoto. Os dois companheiros de equipe escondidos na floresta olhavam incrédulos. Derrotar um clone das sombras de um Jonin em taijutsu direto. Que tipo de monstro era esse? Até mesmo um Chunin de nível médio teria dificuldade para fazer isso. Toque. Link pousou suavemente, suspirando interiormente. Ele havia esgotado todas as técnicas que havia criado e ainda assim não conseguirá obter vantagem. A situação estava prestes a ficar muito mais difícil. Kakashi cancelou seu clone das sombras e desapareceu de vista, deixando o campo de treinamento estranhamente silencioso. No mundo ninja, a furtividade era a essência do combate de taijutsu. Flanquear e emboscar eram estratégias fundamentais. Isso acontecia porque o refinamento dos chakras, o movimento e as respostas neurais dependiam de um elemento crítico, a visão. Se o ninja não pudesse ver seu oponente, ele não conseguiria reagir ou contra-atacar efetivamente, não importando quão fortes fossem suas habilidades. Até Jiraiya, um Sannin lendário, teve dificuldades com isso durante sua luta contra Pen. Quando seus ataques falharam, ele se questionou por que não conseguiu emboscá-los com sucesso. Suas palavras exatas. Mesmo que sejam do tipo sensorial, como poderiam prever meus ataques sem vê-los primeiro? Em essência, ver era um pré-requisito para reagir. O ataque furtivo inicial de Link falhou, o que significa que Kakashi pôde ver através de todos os seus movimentos. O Jonin antecipou facilmente suas intenções e usou o jutsu de substituição para se esquivar, enquanto contra-atacava com precisão. Link já esperava por isso, subestimar um Jonin nunca foi uma opção. Por isso, ele usou técnicas nada convencionais para tentar obter vantagem. Embora tivesse conseguido uma breve vantagem, a enorme lacuna de habilidade permanecia.
Kakashi esperou facilmente o momento certo para contra-atacar, retomando o controle da luta com o mínimo de esforço. A parte mais frustrante, Kakashi havia lhe dado o primeiro passo de bom grado. Apesar de dar tudo de si, Link não conseguiu forçar Kakashi a levar a luta a sério. Naquele jogo de taijutsu, ele nem sequer era um oponente à altura. Capítulo 12. Naquela troca rápida, quanto dos 10 meses de treinamento de Link ele realmente usou? A combinação do Jutsu Clone e do Jutsu Transformação. Selos manuais ultra rápidos. Separando o corpo da cabeça para tomar a iniciativa. Transformando membros em ferramentas ninja para ataques independentes. Usando a cabeça para distrair o oponente enquanto seu corpo lançava um ataque. Mais importante ainda, a resistência física adquirida através do treinamento diário incansável, permitindo que ele evitasse ser derrotado instantaneamente por um Jonin. Agora, enquanto Link permanecia no mesmo lugar, percebeu que havia esgotado todos os seus truques. Sabia que não deveria pensar que poderia usar as mesmas técnicas para enganar um Jonin novamente. Em batalhas ninjas, o sucesso frequentemente dependia de informação. A única razão pela qual ele obteve uma vantagem passageira em taijutsu foi a lacuna de informação criada por seu taijutsu pouco convencional no estilo Link. Mas agora, Link expirou com a mente a mil. Como ele poderia praticar taijutsu contra alguém como Kakashi? A intensa batalha, combinada com o uso repetido de jutsus clones e transformação, havia drenado sua resistência para 50% do limite de segurança. Era dolorosamente claro que ele estava em desvantagem. Kakashi usaria outro clone das sombras. Ou, como renomado mestre do ninjutsu, lançaria a mão de um jutsu ou genjutsu. Talvez até revelasse seu Sharingan para garantir que Link não pudesse mais fazer truques? Não importava o quanto Link tivesse trabalhado duro ou quanto sua habilidade de trapaça tivesse ajudado, a distância entre eles ainda era intransponível. Mesmo que ele treinasse por mais um ano, isso faria alguma diferença? A dura realidade era não. Mais um ano de prática não preencheria a enorme lacuna em destreza física, experiência em combate e intuição. Ele não era um super soldado reencarnado ou um assassino de elite. Era apenas uma pessoa comum que havia feito um progresso extraordinário graças ao treinamento básico de seu falecido pai e ao seu próprio esforço incansável. Respirando fundo, Link formou selos de mão novamente e lançou o Jutsu Clone. Desta vez, ele pulou o Jutsu de transformação para conservar sua resistência cada vez menor. A exaustão o dominava como uma maré. A batalha até então provou que as técnicas que ele desenvolveu baseadas em jutsu básico e estratégias de combate ensinadas na academia eram insuficientes contra um Jonin. Através dessa luta, Link percebeu que seguir o caminho ninja convencional para superar ou mesmo igualar um Jonin levaria um tempo inimaginavelmente longo. Exigiria não apenas anos de treinamento extenuante, mas também inúmeras experiências de vida ou morte. Talvez ele devesse desistir agora e evitar revelar muita coisa. No entanto, uma persistente sensação de falta de vontade o atormentava. Link conseguia suportar um treinamento monótono, suportar a fadiga e a dor diárias, mas lutava para tolerar sua própria covardia. Então, continue lutando. Nos poucos segundos que levou para esses pensamentos passarem por sua mente, Link já estava preparado para continuar. Crack! De repente, duas mãos surgiram do chão, agarrando as pernas de Link e puxando-o para baixo. Liberação de terra. Jutsu ocultar-se na terra. Link conhecia bem essa técnica e não se surpreendeu que Kakashi, o mestre da liberação de terra, a utilizasse. Calmamente agarrou a própria cabeça e a arremessou para longe. No ar, cancelou seu clone e remontou seu corpo. Mas Kakashi já havia previsto esse movimento. Usando a técnica de cintilação corporal, ele fechou a lacuna instantaneamente. Link deu um sorriso irônico. Você me mostrou o jutsu ocultar-se na terra original, então deixe-me mostrar a minha versão. Formando selos de mão, Link lançou um jutsu. Estilo Link, jutsu ocultar-se na terra. Os instintos de Kakashi gritavam, e seu estado de alerta atingiu o auge. Aquele garoto era cheio de surpresas. Seu estilo de combate e seus jutsus bizarros eram diferentes de tudo que Kakashi já tinha visto. Mas quando o jutsu foi ativado, Kakashi de repente se sentiu tonto e desorientado. Um genjutsu? Mas o arquivo dizia. Sovosh, slash. Por um instante, Kakashi sentiu uma dor aguda, como se sua cabeça tivesse sido decepada. A sensação era tão vívida que parecia real. Liberar. Ele rompeu seu chakra, libertando-se da ilusão no momento em que um chute o jogou no chão. Aterrissando sobre uma das mãos, Kakashi se firmou. Foi apenas um breve momento de vulnerabilidade, mas Link conseguiu tirar proveito disso. Ninjutsu, taijutsu, genjutsu. Kakashi bateu a poeira do peito e ajustou sua postura, com um novo respeito em seus olhos. Esse garoto não é um genin ou um graduado comum da academia. Link pousou a uma curta distância, seus olhos brilhando de frustração enquanto olhava para Kakashi quase ileso. Não foi o suficiente. Mesmo sob a influência de seu único jutsu ocultar-se na terra, Kakashi rapidamente acumulou chakra até o ponto de impacto, absorvendo a maior parte do dano. Seu corpo robusto provavelmente nem sentiu muita dor. A incrível habilidade de Kakashi de ler suas intenções, combinada com seu controle superior de chakra, reflexos e vasta gama de técnicas, deixou Link se sentindo completamente impotente. Essa era uma experiência de combate, a diferença entre um Jonin experiente e um ninja novato. Kakashi nem precisou recorrer ao seu jutsu característico ou ao Sharingan para dominar. Sua força avassaladora era simplesmente a marca de um Jonin de elite. O que mais me resta? Link avaliou suas opções com seriedade. Seu jutsu de vinculação de dinheiro exigia dinheiro real, e seu jutsu de substituição era altamente imprevisível. Mesmo que ele conseguisse invocar um substituto pronto para o combate, seria o suficiente para vencer? Nos últimos 10 meses, ele havia usado o jutsu de substituição cerca de 10 vezes, mas apenas 3 resultaram em substitutos eficazes em combate.
A enorme variedade de substitutos em potencial impossibilitou que ele se familiarizasse com todas as suas habilidades. Muitos substitutos exigiam estratégias complexas para serem utilizados com eficácia. Com suas curtas durações, meros segundos ou minutos, raramente eram suficientes para virar o jogo. Tudo bem. Uma última resistência. Uma torrente de pensamentos passou pela mente de Link antes que ele calmamente formasse selos de mão. Liberar. Uma criatura esquelética cinza e grotesca se materializou atrás dele. Tinha um crânio semelhante ao de um pássaro, com um bico adunco, uma caixa torácica semelhante à de uma centopeia, olhos vermelhos brilhantes, uma língua roxa e 6 braços esqueléticos balançando ameaçadoramente no ar. Capítulo 13. É uma vitória. O stand invocado. Horus capaz de criar gelo para ataques. Sentindo o desgaste físico causado pelo refinamento excessivo de chakra, Link nem teve tempo de comemorar. Sem hesitar, ordenou que Horus atacasse. Rachadura. 6 enormes picos de gelo se materializaram do nada, 3 de cada lado dele. Os picos de gelo foram arremessados um após o outro. O que é isso? O comportamento antes casual de Kakashi tornou-se sério. Sentindo uma onda anormal de chakra, ele imediatamente concentrou sua atenção. No momento em que os espinhos de gelo apareceram, ele reuniu o chakra nos pés. Bum! O primeiro pico atingiu o chão, criando uma cratera enorme. Embora Kakashi tenha usado cintilação corporal para sair de sua posição, ele não conseguiu desviar completamente dos espinhos restantes, porque eles rastreavam seu alvo. Com enormes espinhos vindo em sua direção de todas as direções, Kakashi rapidamente formou selos de mão. Liberação de terra. Parede estilo terra. 4 paredes de terra se ergueram, cercando Kakashi e bloqueando os espinhos de gelo. Bum! Os espinhos atingiram as paredes simultaneamente, quebrando-as com o impacto. Geada branco-azulada espalhou-se rapidamente pela superfície rachada e esburacada das paredes. Esse garoto? Os 2 companheiros de equipe escondidos na floresta ficaram atordoados. Como tal jutsu poderia pertencer a um genin? E ainda por cima, liberação de gelo. Kakashi poderia realmente perder? Rachadura. O chão se abriu novamente. Kakashi repetiu sua tática, usando a liberação de terra, jutsu ocultar-se na terra para agarrar Link, que estava visivelmente enfraquecido por sua resistência minguante. Checkmate. Meio enterrado na terra, Link finalmente reagiu, mas não demonstrou pânico. Usando o que lhe restava de energia, ordenou que Horus liberasse um sopro congelante. A névoa gelada envolveu Kakashi e Link, congelando-os no lugar. Jingle. No momento final, antes de perder a consciência, Link agarrou os 2 sinos pendurados na cintura de Kakashi. O suave sino ecoou enquanto Horus se dissipava, sua forma desaparecendo devido à completa exaustão de Link. A terra ao redor permaneceu congelada, o gelo rápido preservando a grama verde vibrante abaixo. Sob a luz do sol, o gelo cristalino cintilava intensamente, criando um cenário sereno e pitoresco. O corpo inconsciente de Link inclinava-se para frente meio enterrado no chão. Seus braços estavam estendidos, finas camadas de gelo o cobriam. Os sinos que ele havia agarrado jaziam no solo congelado ao seu lado. Esta criança. Racha, racha. O som do gelo quebrando ecoou quando Kakashi abaixou a faixa na cabeça, cobrindo seu Sharingan carmesim. Caminhando à frente, ele cuidadosamente puxou Link para fora do solo congelado. Este garoto havia conseguido derrotar seu clone das sombras em combate direto e até o forçado a levar a luta a sério. Com base apenas em sua proficiência em ninjutsu, ele já poderia ser qualificado para o posto de Jonin especial. Na academia ninja, os alunos eram julgados por sua habilidade em dominar o ninjutsu básico. Um genin que avançava para Chunin precisava de inteligência e pensamento estratégico. Mas para se tornar um Jonin ou Jonin especial, o requisito era simples, força esmagadora. Mesmo o ninja mais inteligente só poderia ascender a Chunin se não tivesse poder bruto. Por outro lado, aqueles com força imensa podiam ascender a Jonin especial ou Jonin independentemente de seu intelecto. Agora, um genin de 8 anos havia demonstrado um jutsu tão poderoso e, mais importante, liberação de gelo. Carregando o Link inconsciente coberto de gelo, Kakashi correu em direção ao hospital. Sua mente a mil. Em sua memória, apenas um clã de Kirigakuri possuía a liberação de gelo como um Kekkei Genkai. Como uma criança com uma linhagem clara de Konoha poderia exercer a liberação de gelo? A menos que, quanto mais Kakashi pensava nisso, mais complicado parecia. Mas uma conclusão era inevitável. Esta criança não teria permissão para se formar este ano. Um teto estranho. Link abriu os olhos, a mente turva. Sua última lembrança veio à tona. Ele falhou, mas teve sucesso. Ele nunca esperou derrotar um Jonin de elite, especialmente sem forçar Kakashi a usar o Sharingan. Sem que ele soubesse, Kakashi o havia usado no final. Embora ele tenha conseguido agarrar os sinos, ele perdeu a luta. Refletindo sobre a batalha, Link identificou vários erros. Superestimar suas habilidades de taijutsu. Ele desperdiçou chakra e resistência tentando competir com Kakashi em combate corpo a corpo, perdendo a iniciativa no processo. Se Kakashi não estivesse curioso sobre suas habilidades, Link teria sido rapidamente dominado após não conseguir acertar um golpe decisivo na primeira troca. 2. Confiar em técnicas previsíveis. A combinação de jutsu de transformação e jutsu de clone era fácil demais de ser percebida. Embora eficaz contra oponentes mais fracos, os mais fortes se adaptavam rapidamente, expondo sua falta de resistência e limitações físicas. 3. Administrar mal seu jutsu de substituição. Ele usou chakra em excesso ao invocar Horus, ficando exausto demais para suportar ataques adicionais. Seu jutsu de substituição consumia pouca energia para posturas básicas de combate corpo a corpo, mas ativar suas habilidades especiais exigia bastante resistência. A má alocação de chakra levou ao seu colapso. 4.
permitir que o orgulho obscurecesse seu julgamento. Sabendo da identidade de Kakashi, Link estava ansioso para provar seu valor, não apenas para os superiores de Konoha, mas para si mesmo. Seu desejo desesperado de mostrar que não era um transmigrador inútil ou um personagem secundário o levou a agir irracionalmente, principalmente durante a troca de taijutsu. A fraqueza não é um obstáculo para a sobrevivência, a arrogância é. Esta citação de sua vida passada ressoou profundamente em sua mente. Em algum momento ele desenvolveu um perigoso senso de orgulho. Se ele não corrigisse essa falha, isso poderia levar a erros catastróficos no futuro. Reconhecer suas deficiências foi o passo mais importante. Admita quando estiver errado. Mantenha-se firme quando for atingido. Capítulo 14. Talvez eu precise de um tempo para me afastar do treinamento básico e do combate ninja tradicional e tentar desenvolver meu próprio estilo de luta, pensou Link enquanto se sentava. Ele não sentiu desconforto. O gelo criado por Horus não lhe causou dano algum. Aliás, ele podia até mesmo expeli-lo diretamente da boca, o que o tornava excelente para congelar ferimentos. Congelar-se ao final da batalha fora mais uma medida defensiva. Se ele tivesse resistência suficiente, ele poderia ter escolhido congelar a si mesmo junto com quaisquer inimigos próximos e então usar Horus para atacar. Olhando para trás, se ele soubesse que podia invocar Horus, teria abordado a luta de forma diferente. Mesmo que não conseguisse derrotar Kakashi, não teria ficado em um estado tão humilhante. Com suas habilidades únicas, Link percebeu que não seguiria o mesmo caminho que os ninjas comuns. No entanto, durante seu tempo na academia, ele havia sido muito influenciado pelos métodos convencionais de combate ninja. Tentar lutar contra um jonin experiente usando táticas padrão era nada menos que autodestrutivo. Ritmo de batalha é tudo. Se quisesse ser um genin típico, deveria adotar os métodos de combate testados e aprovados, refinados por incontáveis ninjas ao longo de gerações. Mas com seu jutsu incomum e reservas de chakra e capacidades físicas medianas, seu estilo de luta precisava ser diferente. Afinal, o combate consiste em usar os próprios pontos fortes para explorar as fraquezas do inimigo. Essa constatação deixou Link surpreendentemente relaxado. A derrota era esperada, mas identificar suas falhas, compreender a essência do combate e se libertar dos paradigmas ninja convencionais foram seus maiores ganhos. Era muito melhor aprender essas lições durante um exercício de treinamento do que em combate real. Ah, você está acordado? A voz de Kakashi veio da porta. Ele estava parado preguiçosamente, segurando uma cópia de Paraíso Isha Isha em uma das mãos. Eu passei no teste? Perguntou Link, agarrando-se a uma rédea de esperança. Afinal, ele havia conseguido pegar os sinos. Kakashi fechou o livro, marcando a página com o dedo. Com um tom de diversão, disse, nenhum de vocês passou. Mas eu tenho sinos, protestou Link. O olho exposto de Kakashi brilhou com humor enquanto olhava para o menino de 8 anos. Este teste não era sobre pegar os sinos, era sobre trabalho em equipe e sua capacidade de completar uma missão. Conseguir os sinos não era o critério principal. Konoha se destacava das outras vilas. Enquanto outras vilas ninjas defendiam a visão utilitária dos ninjas como ferramentas para missões, a filosofia de Konoha gradualmente se distanciou disso, chegando ao ponto de entrar em colapso. Exemplos não faltaram: a condenação de Presa Branca de Konoha por abandonar uma missão, o ostracismo de Mizuki por rumores de que ela havia matado um camarada, o desafio direto de Tsunade às diretrizes dos conselheiros quando ela permitiu que os Jinchuriki vagassem livremente e, mais tarde, as ações de Kakashi e Naruto, que mal seguiram as regras da vila. Foi esse ambiente leniente que permitiu a Link exibir suas habilidades. Se estivesse em uma vila mais rigorosa como Kirigakuri ou Sunagakuri, poderia ter escondido seus talentos completamente, esperando o momento certo para desertar. Diga o que quiser sobre os métodos de Danzou, mas Konoha ainda tratava os seus melhor do que qualquer outra vila. Além disso, Danzou havia sido destituído de grande parte de seu poder após o massacre Uchiha. Até a morte do terceiro Hokage, ele provavelmente não teria margem de manobra. E na verdade, Link não havia revelado o suficiente para se tornar um alvo. Entre os substitutos que ele havia invocado antes, Horus não era nenhum dos mais fortes ou mais debilitados. Então, tenho que voltar para a academia e continuar meus estudos? O tom de Link carregava um leve tom de decepção, mas sua expressão demonstrava pouca emoção. Ele saiu da cama, sentindo apenas uma leve dor muscular devido ao esforço excessivo. Posso ir para casa agora? Ele perguntou. O gelo criado por Horus não causava danos ao seu corpo e podia até curar ferimentos congelando-os, mas não estendia a mesma cortesia às suas roupas e equipamentos. E isso vai me custar uma fortuna. Seu coração doeu só de pensar nisso. Roupas não eram caras, mas ferramentas ninja eram. Felizmente, ele não tinha levado a carteira para a luta. Se não, ainda assim, não se formar pode ser uma bênção disfarçada. Tornar-se um genin significaria perder seus auxílios estudantis e de órfão, e os salários dos genin mal davam para sobreviver. Você está com boa saúde e pode receber alta a qualquer momento, disse Kakashi, guardando o livro na bolsa. Com um sorriso acrescentou, que tal eu te pagar um jantar para comemorar seu retorno à escola? Escritório do Hokage, Konoha. E isso conclui o relatório completo sobre o aluno da academia, Link. Kakashi expôs suas descobertas em um tom calmo, detalhando observações objetivas e impressões subjetivas. Então, permaneceu em silêncio, aguardando a resposta do terceiro Hokage. O relatório não revelou detalhes suspeitos. O histórico de Link era limpo, seu crescimento era normal e sua aparente Kekkei Genkai tinha um potencial significativo. No entanto, não era extraordinário o suficiente para merecer a atenção dos anciãos ou conselheiros da aldeia. Konoha era uma vila que tolerava gênios, adotando até órfãos de origem desconhecida. Não era o tipo de organização que atacava seu próprio povo. Embora alguns indivíduos possam se envolver em esquemas desonestos, tais ações não teriam influência em público.
O terceiro Hokage expirou profundamente, soltando baforadas de fumaça do cachimbo. Sua expressão não demonstrava emoção alguma ao dizer: obrigado pelo seu trabalho, Kakashi. Se é só isso, vou me retirar, Lorde Terceiro. Kakashi curvou-se levemente antes de desaparecer com um rápido movimento do corpo. O terceiro Hokage encarou o arquivo de Link por um tempo, batendo o cachimbo na mesa. Finalmente disse: aumente a prioridade de vigilância dele. Das sombras, um agente da Anbu reconheceu a ordem. Não se tratava de uma punição. Aumentar a prioridade da vigilância não era uma questão de monitoramento, mas sim de proteção. Konoha era uma vila grande com sua cota de cantos sombrios e espiões. Uma criança talentosa de 8 anos era um alvo fácil para sequestro, coerção ou algo pior. Quando Link se alistou, ele já contava com o nível básico de proteção Anbu, o que havia impedido as tentativas de Mizuki de se aproximar mais dele. Aumentar a prioridade significava simplesmente uma proteção mais focada. Não houve intenção maliciosa. O terceiro Hokage não tinha motivo para atacar uma mera criança. Afinal, Konoha tinha muitos ninjas com habilidades únicas ou Kekkei Genkai, e uma criança de 8 anos não era particularmente incomum, especialmente em tempos de guerra. Após tomar sua decisão, o terceiro Hokage fechou o arquivo de Link e voltou sua atenção para assuntos mais urgentes. Capítulo 15. Terraço da Academia Ninja. Se eu não consigo melhorar minhas habilidades físicas, a maneira mais eficaz de lidar com oponentes mais fortes parece ser usar o jutsu de substituição como minha estratégia principal por enquanto. Sentado sozinho em um canto, Link ponderava seus próximos passos. Desde sua batalha com Kakashi, ele se tornará uma espécie de celebridade na academia. Em uma escola com tão poucos alunos, ter alguém que parecia possuir a liberação de gelo o fazia se destacar. No entanto, Link não tinha interesse em interagir com seus colegas, especialmente aqueles que se aproximavam dele apenas por suas habilidades únicas. Com tantos segredos que não podia compartilhar, ninguém conseguia realmente se aproximar dele. A ideia de ter amigos parecia ainda mais absurda. Esse isolamento autoimposto não se devia ao ostracismo dos outros, era ele quem mantinha todos à distância. A educação da academia moldou seu sistema de combate para seguir a lógica ninja tradicional. Após sua derrota esmagadora, no entanto, Link chegou a uma conclusão importante. Sem um jutsu mais poderoso em seu arsenal, ele precisava capitalizar totalmente sua habilidade mais forte, o jutsu de substituição. Até que ele adquirisse jutsus que pudessem aprimorar suas capacidades físicas, as batalhas de taijutsu precisavam ser excluídas de sua estratégia. Sua falta de força física era uma fraqueza gritante que se tornaria ainda mais evidente com o passar do tempo. Entretanto, a aleatoriedade dos substitutos convocados tornou quase impossível estabelecer um estilo de batalha consistente. Ainda assim, entre todas as técnicas que ele possuía, o jutsu de substituição tinha o maior potencial. Naquele momento, parecia sua única opção viável. Comparado a outros ninjas, Link tinha uma vantagem significativa no uso de jutsu. A maioria dos ninjutsus era limitada pelo controle de chakra do usuário. Muito chakra poderia sobrecarregar um jutsu e fazê-lo falhar. Muito pouco o tornaria ineficaz. Muitos ninjas lutavam com esse equilíbrio, que frequentemente determinava o sucesso ou a força de seus jutsus. Ninjas habilidosos com excelente controle de chakra podem canalizar grandes quantidades de chakra em um jutsu, tornando-o muito mais poderoso que a média. Mas o jutsu alterado de Link contornou completamente esse problema. Ele não precisava de controle preciso do chakra. Tudo o que precisava fazer era extrair o chakra e direcioná-lo vagamente para a técnica. O chakra então se dissiparia e o jutsu seria ativado automaticamente por um mecanismo desconhecido. Isso significava que ele não precisava se preocupar em controlar o fluxo de chakra, ele só precisava administrar a quantidade alocada. Por exemplo, manter uma combinação de jutsu de clone e jutsu de transformação por cerca de 1 minuto consumia aproximadamente 10% de seu chakra. O jutsu de substituição, por outro lado, exigia impressionantes 30% de seu chakra para se sustentar pelo mesmo período de tempo. E isso nem levava em conta a resistência drenada pelas habilidades do substituto. Isso tornava o jutsu de substituição semelhante ao jutsu dos clones das sombras, essencialmente uma técnica proibida devido à sua enorme necessidade de chakra. Esgotar o chakra de forma imprudente até a inconsciência era extremamente perigoso. Para evitar ser alvo direto durante o combate, Link percebeu que precisava usar o jutsu clones como escudo. Sem essa proteção, mesmo o substituto mais forte seria desperdiçado se seu corpo frágil fosse rapidamente incapacitado. Com um consumo de chakra de 10%, um único jutsu já era considerado caro. A maioria dos ninjas não podia se dar ao luxo de manter a resistência máxima antes de uma batalha. Eles frequentemente usavam um pouco de chakra para mobilidade ou preparação. Um jutsu ideal consumiria entre 5% e 8% do chakra de um ninja. Técnicas com custos mais altos eram normalmente reservadas para golpes de finalização, como o Chidori de Kakashi. Mas basear toda uma estratégia no jutsu de substituição tornou cenários de combate altamente imprevisíveis. Em teoria, ele deveria invocar um substituto no início de cada luta e ajustar suas táticas com base no tipo e nas habilidades do personagem. Seu papel e plano de batalha dependeriam inteiramente da natureza do stand invocado. Parecia emocionante, mas também era incrivelmente pouco confiável. E se ele invocasse um substituto de cura em uma luta corpo a corpo? Ou invocasse o Eremita Púrpura quando precisasse de poder bruto? As armadilhas potenciais eram infinitas. Nenhum ninja dependia de combates baseados na sorte.
Mesmo na ficção, com exceção de algo como Yu-Gi-Oh!, os heróis normalmente não apostavam em sorteios aleatórios para determinar a vitória. Qualquer um que já tenha jogado um jogo roguelike conhece a emoção de obter uma habilidade poderosa e a frustração de ficar preso a uma habilidade ruim. Link considerou reduzir a duração de cada substituto invocado para aumentar sua margem de erro. Ele também poderia suplementar sua resistência com pílulas de soldado durante o combate para compensar o dreno de chakra. Mas no calor da batalha, se seu primeiro substituto fosse inútil, ele conseguiria durar o suficiente para convocar um segundo. Um benefício inegável dos substitutos era sua invisibilidade. Apenas um usuário de stand conseguia vê-los, o que significava que alunos da academia, professores e até mesmo Kakashi não conseguiam percebê-los. Substitutos focados em combate poderiam melhorar significativamente suas capacidades ofensivas, enquanto aqueles voltados para o suporte ofereciam vantagens únicas e estratégicas. Alguns stands com habilidades baseadas em regras podem até mesmo conseguir mortes com um golpe se condições específicas forem atendidas. No final das contas, o valor de seus substitutos estava mais em suas habilidades especiais do que em sua força bruta ou velocidade. Em JoJo's Bizarre Adventure, a força dos suportes foi avaliada de forma inconsistente. Força C, comparável à de um humano médio. Força B, acima da média. Força A, excepcional. Mas o desempenho real dessas classificações variou enormemente. Alguns stands com força A conseguiam quebrar diamantes, enquanto outros não conseguiam quebrar barras de ferro. Enquanto isso, alguns com força C conseguiam demolir estacionamentos. A disparidade era absurda. Contra ninjas de taijutsu com chakra aprimorado, força explosiva e agilidade, a maioria dos substitutos era superada em combate bruto. Assim, Link teve que confiar em suas habilidades únicas em vez de seu poder físico. Até mesmo o infame e ridicularizado Eremita Púrpura era altamente eficaz na coleta de informações. A aleatoriedade inerente de seus substitutos continuou sendo uma grande desvantagem. Dada a sua capacidade de convocar substitutos repetidamente, a chave para o sucesso residia em aumentar a sua margem de erro. Se o primeiro substituto não fosse adequado, ele convocava um segundo ou um terceiro, até encontrar um que se adequasse à situação. Para conseguir isso, ele precisava de um aliado específico. Preciso de um companheiro de equipe. De preferência, alguém resistente, como Naruto, que possa aguentar golpes e me dar tempo suficiente para invocar um substituto útil. Pensando profundamente, a determinação de Link começou a se solidificar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. O tempo flui como a água. A agitação inicial em torno do retorno de Link à Academia Ninja não durou muito. Ele permaneceu distante e inacessível, sem amigos ou colegas de classe com quem pudesse trocar algumas palavras. Dia após dia, sua aptidão física e reservas de chakra melhoravam constantemente. Embora o crescimento não fosse tão rápido quanto nos primeiros 10 meses de treinamento, ainda era respeitável. Sua velocidade com selos de mão também progrediu significativamente. Porém, em outros aspectos, ele estava parado. Os ensinamentos da Academia Ninja estavam cada vez mais distantes de sua própria filosofia de combate. Como um adulto com uma visão de mundo sólida e uma mentalidade lógica, ele era difícil de influenciar. Certamente, nenhuma quantidade de aulas de história poderia inspirá-lo a desenvolver um amor profundo pela vila. No máximo, ele ocasionalmente fingia um pouco de entusiasmo para manter as aparências. Com a melhora da condição física, o avanço da idade e o treinamento incansável, o consumo de alimentos de Link aumentou drasticamente. Para complicar ainda mais, ele gastou muito em pílulas de soldado como parte do desenvolvimento de suas estratégias de combate, um investimento caro. Logo, mesmo os 2 subsídios que ele recebia não eram mais suficientes. Durante a maior parte de 6 meses, ele passou quase todos os dias caçando e pescando nos campos de treinamento nos arredores de Konoha para encher a barriga. Suas frequentes incursões na natureza, somadas ao treinamento solitário, o transformaram em uma espécie de delinquente na academia. Matar aula virou rotina. Felizmente, o professor titular, um personagem tão insignificante que jamais voltaria, compreendia a situação única de Link e não o incomodava por isso. Ficou evidente que ele não se adaptava ao ambiente estruturado da academia. 1 ano de refinamento foi suficiente. O que ele precisava agora era de mais jutsu, mais dinheiro e status mais alto. Mais 1 ano se passou sem muita emoção, aproximando do momento do destino, a formatura de Naruto Uzumaki. Sentindo uma pontada de ansiedade, Link compareceu imediatamente ao primeiro dia do exame de formatura. Desta vez, o teste era Jutsu Clones. E como esperado, sua versão peculiar do clone Jutsu não seria suficiente em uma avaliação tradicional. Em vez de tentar forçar, ele procurou o professor da turma e facilmente conseguiu um novo protetor de testa. Afinal, o anterior havia sido revogado. Felizmente, não houve necessidade de tirar a foto novamente, a antiga ainda estava arquivada. Após um breve período de atribuições em equipe, ele conheceu seus novos companheiros. Ei, Link. Que tipo de pessoa você acha que será o sensei do nosso time 5? Iris, um garoto animado de rabo de cavalo, perguntou animado. Usando seu protetor de testa novo, ele já parecia um novato desajeitado. Link olhou ao redor da sala de aula ainda lotada, com um traço de inquietação passando pela sua mente. Espero que não seja alguém que está sempre atrasado. Ele rezou silenciosamente para que seu novo sensei não fosse Kakashi Atake. 1 ano de atraso já havia sido suficiente, outro seria desastroso. Ninjas fortes não chegam atrasados, zombou uma garota com as pernas apoiadas em uma mesa. Seu tom era casual, mas indiferente. Se tivermos algum sensei atrasado e inútil, eu vou ficar sem sorte, presa em um time com vocês dois. O nome dela era Mi, outra integrante do time 5. Ei, o que você está insinuando?
gritou Iris, apontando um dedo acusador para Ami. Ami deu de ombros, seus olhos se voltaram para o teto e não disse mais nada. Link suspirou. Uma idiota impulsiva e uma garota com complexo de princesa. Contanto que Kakashi Hatake não fosse o sensei deles, ele poderia tolerar os dois como companheiros de equipe por um tempo. Afinal, demonstrar capacidade de liderança era essencial para seu objetivo de avançar para o nível Chunin. Mas primeiro, eles precisariam de uma pequena conversa depois de conhecer seu sensei. Equipe 5, Link, Iris, Ami. Um jonin com sombra verde escura e um rabo de cavalo alto entrou na sala, chamando seus nomes. 10 minutos depois, campus de treinamento da academia. Vamos começar com as apresentações, disse o jonin. Após uma pausa, acrescentou. Meu nome é Nara Insui. Jonin, Link, Iris, Ami. Só seus nomes? Perguntou Insui, embora seu tom sugerisse que não esperava mais. Então, tudo bem. Seguindo a tradição, amanhã de manhã no campo de treinamento 7, haverá um pequeno teste. Quem for reprovado será mandado de volta para a academia. Entendeu? Entendi. O jonin olhou para eles com uma expressão de leve irritação. Bem então, dispensados. E assim, de repente, ele desapareceu. Ami se virou para sair, mas Link gritou. Esperem. Preciso falar com vocês dois, meus companheiros de equipe. E aí? Perguntou Iris, curioso. Para ele, Link era apenas um jovem companheiro de equipe precisando de orientação. Ami, no entanto, continuou andando como se não o tivesse ouvido. Voshoshibaki. O som de roupas roçando no ar foi seguido pelo som de Ami sendo presa ao chão. Torcendo os dedos para trás, Link encarou Ami e falou friamente, uma palavra de cada vez, eu disse que preciso falar com vocês dois, companheiros de equipe. Ele soltou Ami, que imediatamente se levantou e, fervendo de raiva, sacou uma kunai para atacá-lo. Ingênuo. Um segundo depois, uma kunai estava no pescoço de Ami, mantida silenciosamente contra sua pele. Caro companheiro de equipe, a voz jovem de Link era arrepiante, causando arrepios na espinha. Você me ouviu desta vez? Embora não pudesse se igualar a Kakashi Hatake ou aos Jonins de elite em habilidade, o controle de chakra de Link era muito superior ao de seus pares. Ele já dominava a escalada em árvores e a caminhada na água muito antes de entrar na academia, o que lhe permitia se mover mais rápido e atacar mais cedo. Com a lâmina da kunai roçando seu pescoço e deixando um fino fio de sangue, Ami congelou. Gotas de suor frio escorriam por seu rosto enquanto ela sussurrava. Sobre o que você quer conversar? Link puxou a kunai, limpando calmamente a lâmina no ombro dela antes de guardá-la. Campo de treinamento 7. 1 hora. Capítulo 17. 1 hora depois, campo de treinamento 7. Estou feliz que vocês dois chegaram na hora. De pé sobre uma pedra, Link se posicionou para parecer mais alto e imponente. Aos 9 anos, sua baixa estatura, apenas 1,20 metros, mesmo com sapatos, estava se tornando uma fonte de frustração silenciosa. Comparado a muitos protagonistas Isekai que cresceram anormalmente em poucos anos, seu crescimento parecia terrivelmente lento. 120 centímetros. Ele se importava. Ele se importava muito. Ami, de 11 anos, estava com o rosto cheio de desafio e raiva. Apesar de seu treinamento ninja, sua idade e falta de maturidade tornavam impossível esconder suas emoções com eficácia. No entanto, após a briga anterior, ela tomou cuidado para não provocá-lo abertamente novamente. Enquanto isso, Iris quebrou o silêncio. Então, Link, por que você nos chamou aqui? Sua empolgação inicial em se tornar um genin diminuiu significativamente depois de testemunhar o conflito anterior. Link esperou até que ambos estivessem concentrados e então calmamente começou. Não importa se nos tornaremos amigos ou não. Mas como fomos designados para a mesma equipe, agora somos camaradas a parceiros que trabalharão juntos em missões. A confiança é essencial. Os dois ficaram em silêncio. Eles entendiam. Não eram ignorantes. Entre o condicionamento mental e as aulas rigorosas na academia, sabiam o que se esperava deles. No momento em que se formaram, deixaram de ser estudantes ou crianças. Tornaram-se shinobi agora. Quero que estabeleçamos uma liderança clara dentro da equipe antes do teste do nosso Jonin Sensei amanhã, continuou Link. Vamos resolver isso com força. Quem se provar mais forte liderará. Sem objeções, certo? Nenhum dos dois se opôs. Entre os ninjas, o mais forte sempre tinha a palavra final. Vocês dois estão prontos? Um sorriso raro surgiu no rosto de Link. Ami e Iris atacaram simultaneamente, uma de cada lado. Elas treinaram juntas, participaram de batalhas simuladas e compartilhavam uma compreensão natural dos movimentos uma da outra. Minha jornada como ninja começa, batendo em crianças. Com um sorriso fraco, Link canalizou o chakra para os pés. Shunshin no Jutsu. Técnica de cintilação corporal. Ban. Num piscar de olhos, ele reapareceu atrás deles, pressionando uma mão na cabeça de cada um e jogando-os no chão. Um tigre mata 2 ovelhas. Não havia necessidade de usar seu jutsu de substituição para isso. De longe, seu sensei, Nara Insui, observava a cena com um leve sorriso. Ter um membro da equipe naturalmente talentoso e com potencial de liderança era um grande alívio. Ser um jonin não era uma função ociosa. Apenas aqueles sem cargos oficiais ou funções em unidades especializadas como a Anbu podiam assumir a responsabilidade de treinar genins. Não era uma tarefa particularmente gratificante, pois desperdiçava tempo e reduzia sua capacidade de ganhar dinheiro com missões. O único requisito da vila para os instrutores Jonin era que eles orientassem com sucesso pelo menos um Chunin. Assim que um aluno se tornasse Chunin, o instrutor ficava livre de suas funções. Para conseguir isso, os instrutores Jonin frequentemente criavam testes rigorosos para eliminar alunos sem potencial imediato, enviando-os de volta à academia para treinamento adicional. O icônico teste do sino, herdado do terceiro Hokage, era o favorito entre os instrutores por sua avaliação abrangente de trabalho em equipe e habilidade.
Poucas equipes realmente obtiveram sucesso, pois até mesmo os jonins mais experientes duvidavam que 3 genins recém-formados pudessem vencê-los. Para equipes sem chance de produzir um chunin em um ano, o resultado era inevitável: o retorno à academia. A alta taxa de reprovação, quase 2/3 de todos os formandos, não era brincadeira. No entanto, Insui reconheceu o potencial de Link. Independentemente da impulsividade de Iris ou da arrogância de Ami, Link sozinho poderia sustentar as perspectivas da equipe. Satisfeito com o que viu, Insui desapareceu com o jutsu de cintilação corporal. No dia seguinte, manhã, campo de treinamento 7. Bom, quando Nara Insui chegou, ele observou silenciosamente seus 3 alunos. Link estava na frente, calmo e composto, com seu protetor de testa amarrado no braço esquerdo. Iris estava sentado em um poste de madeira à direita, com o rosto marcado por bandagens e uma expressão ansiosa. Ami, sentada à esquerda, tinha um olho machucado e inchado. Seu rosto estava tenso, inexpressivo, mas a hostilidade em seu olhar para Link havia desaparecido. Bom dia, cumprimentou Insui. Seu tom casual recebeu 3 respostas irregulares. Sem perder tempo, ele ergueu um par de sinos. Como de costume, sua tarefa é tirar estes sinos de mim. Ele não se importou com ameaças de ser mandado de volta para a academia. A avaliação de verdade já havia começado ontem. Com o claro potencial de Link para se tornar um chunin, a equipe 5 já havia sido aprovada aos seus olhos. O teste de hoje era simplesmente para avaliar suas habilidades com mais detalhes. Como superior, responsável por atribuir missões e tomar decisões de vida ou morte por eles, ele precisava entender seus pontos fortes e fracos para fornecer orientação adequada. Não pense em mim como seu instrutor. Encare esta recuperação do sino como uma missão de verdade, uma missão em que suas vidas estão em jogo. Ele prendeu os sinos no cinto e disse: agora comece. Link desapareceu instantaneamente, reaparecendo em uma rocha distante. Enquanto isso, Iris e Ami recuaram um pouco, posicionando-se para protegê-lo da vista. Já está trabalhando em uma formação coordenada? Insui não se moveu imediatamente. Estava particularmente curioso sobre os rumores sobre as habilidades de liberação de gelo de Link. Como muitos jonin que já tinham ouvido falar dele, seu interesse foi despertado. Mostre-me o poder da liberação de gelo. Capítulo 18. Isso pode realmente funcionar? Iris sentiu-se inquieta. Após a breve troca no dia anterior, a equipe concordou em seguir a liderança de Link. A estratégia para o teste era proteger o líder enquanto ele preparava seu jutsu e em seguida assistir do lado de fora. No entanto, Iris nunca tinha visto o chamado jutsu de Link em ação. Diante de um oponente jonin, sua confiança vacilou. Ami, por outro lado, permaneceu calma. Relutantemente reconheceu a liderança de Link. Ele era jovem, mas sereno, inteligente e forte. Obediência não era um problema, embora isso não a impedisse de torcer para vê-lo fraquejar depois de ter sido humilhada. Um jutsu que exige tempo de preparação, com companheiros de equipe servindo como guardas? Nara Insui imediatamente percebeu o plano deles, mas esperou pacientemente. Selar, liberar, azarado. Link olhou para o tomate miniatura vermelho alaranjado com dentes afiados e membros curtos flutuando ao seu lado e suspirou internamente. Apesar de um ano de prática, a aleatoriedade de seu jutsu de substituição permanecia uma falha gritante. O stand invocado era Perujan. Quando cortado e adicionado à comida, podia curar o corpo, embora a qualidade dos ingredientes determinasse o efeito. Usar Perujan exigia considerável habilidade culinária, algo que Link não possuía. Ele já o havia invocado durante um treinamento anterior, mas a curta duração do stand o tornava inútil para preparar pratos complexos. Misturá-lo com água poderia funcionar em caso de emergência, mas o efeito seria bastante reduzido. Para quem não cozinhava, Perujan era praticamente inútil. Link dispensou o stand sem hesitar, engoliu uma pílula de soldado e seguiu em frente. Ao contrário dos jogos, a resistência não se recuperava instantaneamente, então a preparação preventiva era normal. Selar, liberar. Conforme o chakra se esvaía dele, a consciência de Link de repente se ligou ao seu cabelo. Uma enxurrada de informações sensoriais preencheu sua mente. O movimento sutil do ar, o calor da luz do sol e até mesmo partículas microscópicas de poeira. E um stand parasita que controla o cabelo, amor de luxo. Ele exalou com um leve alívio. Amor de luxo era simples, porém poderoso. Capaz de estender seus cabelos em gavinhas capazes de demolir um prédio de 3 andares ou se estender por mais de 10 metros com uma durabilidade incrível. Suas capacidades ofensivas eram formidáveis. Se tivesse tempo para experimentar, poderia desenvolver ainda mais o potencial do stand, como a capacidade de seu dono original de implantar cabelo no couro cabeludo de outras pessoas para controle. Infelizmente não era a hora para pesquisas. Os pensamentos de Link passaram por sua mente enquanto ele saltava da rocha. Dobrando os joelhos e canalizando o chakra para as pernas, ele se lançou em direção a Nara Insui em alta velocidade. Aí vem ele. Nara Insui pretendia avaliar o taijutsu de Link primeiro, baseado em sua conversa com Kakashi. Para sua surpresa, o garoto parou a cerca de 3 metros de distância, e seu cabelo de repente se estendeu, avançando em sua direção como uma onda gigante. Um jutsu baseado em cabelo? Insui desviou facilmente do ataque, movendo-se com a agilidade esperada de um jonin. A velocidade do pelo era decepcionante e sua precisão, insuficiente. Ele só conseguia atingir áreas gerais, não pontos específicos. Tapa! Os pelos aglomerados chicoteavam o chão, quebrando pedras e cavando valas profundas na terra. Poeira subia no ar.
Pairando no ar, Link usou seus cabelos como suporte, formando uma vasta teia negra com mais de 30 metros de diâmetro. Os incontáveis fios fluíam como uma cachoeira, serpenteando com um movimento quase real, sondando e serpenteando pelos arredores. De fora, a cena era assustadora, especialmente para aqueles com tripofobia. Iris ficou em silêncio, atordoada. O que é essa técnica? Amy conteve seu desgosto e deu um passo cauteloso para trás. Encontrei você. Cachos de cabelo batiam no chão, impulsionando Link em direção a Insui como um projétil de mola. Link pretendia encurtar a distância, com a intenção de deixar seus pelos no corpo de Insui. Com amor de luxo, até mesmo os pelos separados mantinham conexões sensoriais com seu usuário. Ele conseguia rastrear os movimentos de Insui a vastas distâncias, mesmo que não fosse o suficiente para controlá-lo. Enquanto seu cabelo tocasse o alvo, Link não precisaria se preocupar em ser enganado por clones ou emboscado como antes. Rachadura. Uma grande árvore se estilhaçou e caiu, forçando Insui a sair do esconderijo. Ele se esquivou com outra cintilação corporal. Mesmo como Jonin, Insui sentiu uma pontada de frustração. Olhando para a enorme teia de cabelo de 30 metros, ele não conseguia deixar de se sentir preso. Um Genin realmente consegue fazer isso? Cadê a liberação de gelo de que todo mundo estava falando? No ar, Insui formou selos. Sombras no chão se transformaram em formas de agulhas, cortando-os pelos perseguidores com cortes afiados e precisos. Para seu desânimo, os fios cortados continuaram a se contorcer, rastejando pelo chão como vermes antes de se fundirem novamente à massa maior. E que técnica assustadora e poderosa! Escapando das garras do cabelo com seu jutsu costura das sombras, a expressão de Insui tornou-se sombria. O amplo alcance de ataque, a mobilidade e a capacidade de rastreamento do oponente o tornavam excepcionalmente difícil de controlar. É uma técnica sensorial especializada? Ou talvez... Boom, crash, crack. A floresta ao redor deles foi rapidamente reduzida a escombros. Árvores caíram em massa, poeira cobriu o céu e os cabelos de amor de luxo foram sacudidos por ventos violentos. A destruição inevitavelmente atraiu atenção. O 7º campo de treinamento não ficava longe das áreas residenciais de Konoha. Uma criatura enorme, com quase 30 metros de altura, havia aparecido e estava causando estragos. Não demorou muito para que todos os Jonin com habilidades sensoriais decentes se reunissem na cena, cercando o campo de treinamento. Isso parece ser o jutsu de alguém. Eles estão brigando na aldeia? É o chakra de Insui, confirmou Yamanaka Inoishi com um tom sério. Deveríamos intervir? E a equipe de barreira? Vários Jonin estavam prontos para intervir quando Nara Shikaku levantou a mão. Espere. Sua única palavra silenciou o grupo. Entre os Jonin, a autoridade de Shikaku como comandante Jonin e seu relacionamento com Insui garantiam que ninguém o questionasse. Momentos depois, um Ambu apareceu diante dos Shinobi reunidos e fez uma leve reverência. O 7º campo de treinamento cedia um teste supervisionado por Jonin entre Nara Insui e o Genin Link. Uau! A Jonin especial Mitarashi Anko assobiou em admiração. As crianças de hoje em dia são selvagens. Kakashi Atake bagunçou o cabelo, mas permaneceu em silêncio. Shikaku franziu a testa levemente, sua mente afiada processando os detalhes enquanto observava a floresta distante e caótica. Dispensado. Capítulo 19. Poder forte, mas a velocidade de ataque não é particularmente rápida, pelo menos não para um Jonin esquivar com facilidade. Nara Insui habilmente desviou dos golpes enquanto analisava a situação. A princípio, a escala e a mobilidade da técnica o assustaram, parecia avassaladora e intimidadora. No entanto, não demorou muito para que ele entendesse sua mecânica. Os ataques, embora rápidos o suficiente para subjugar shinobi comuns, eram relativamente lentos para um Jonin experiente. A mobilidade vinha dos enormes fios de cabelo que chicoteavam o ambiente, impulsionando-se com força bruta. Os ataques eram diretos, com pouca variação. O poder destrutivo era notável, e a técnica proporcionava excelente defesa. A densa teia de pelos podia rasgar kunai ou shuriken com facilidade, literalmente despedaçá-las. Em combate físico direto, tal técnica pode ser eficaz apenas contra entidades do nível de uma besta com cauda. Mas as batalhas ninja nunca são apenas sobre força bruta. Ninjutsu, genjutsu, técnicas secretas, artes proibidas. Havia inúmeras maneiras de combater tal método. Podia ser útil em guerras em larga escala, mas contra um oponente habilidoso. Nara Insui rapidamente formou selos. É jutsu de costura das sombras. Um fio afiado de sombra disparou para frente, cortando os fios de cabelo que se lançavam em sua direção. A agulha de sombra roçou a bochecha de Link, deixando um corte superficial. Link expirou pesadamente, lutando para recuperar o fôlego. A exaustão de levar seu corpo ao limite repetidamente era inegável, mesmo com as pílulas de soldado suplementando sua energia. O desgaste físico causado por tal esforço implacável, no entanto, era inevitável. O mais preocupante era que o tempo de duração do seu stand estava quase acabando. Ao contrário de outros shinobi, que precisavam controlar cuidadosamente a produção de chakra para realizar jutsus prolongados. As técnicas de Link contornavam essa limitação. Elas exigiam uma quantidade fixa de chakra, sendo executadas automaticamente, sem o risco de falha devido a erros de cálculo. No entanto, essa vantagem tinha uma desvantagem significativa. Estender a duração de uma técnica em andamento era extremamente difícil. Enquanto a maioria dos ninjas conseguia adicionar chakra adicional ao seu jutsu para sustentá-lo, Link precisava essencialmente refazer o mesmo jutsu. Uma tarefa que exigia um controle de chakra excepcional. Esse era um feito semelhante a combinar dois jutsus simultaneamente, uma habilidade um pouco menos desafiadora do que criar um Kekkei Genkai. A maioria questionaria por que alguém capaz de um controle de chakra tão preciso não dominaria técnicas de liberação dupla ou criaria uma Kekkei Genkai. É 3. É 2. Link fez a contagem regressiva em silêncio, interrompendo sua perseguição a Insui.
Todos os pelos se retraíram e o impulsionaram de volta para seus companheiros de equipe. À medida que o cabelo se enrolava em seu couro cabeludo, sua cor preta brilhante se transformava em um cinza quebradiço e doentio. Quando o cabelo voltou ao comprimento normal, parecia irregular e desgastado, um sinal claro do desgaste que havia sofrido. Essa era uma das peculiaridades de Amor de Luxo. Quando o cabelo aprimorado do stand sofria danos significativos, ele perdia força e vitalidade, ficando grisalho e quebradiço. Embora o cabelo tivesse crescido continuamente para mascarar esse efeito durante a luta, agora que o stand havia se dissipado, o dano era totalmente aparente. Restaurar seu cabelo preto original levaria tempo para que ele crescesse novamente. Acabou. Gaguejou Iris com a voz carregada de inquietação. Parte dele temia que seu chefe tivesse ido longe demais e acidentalmente ferido seu instrutor Jonin. A escala da destruição era avassaladora. Amy mordeu o lábio. Qualquer pensamento persistente de vingança ou satisfação ao ver Link se debater havia evaporado após testemunhar sua demonstração anterior. Quando alguém estava a léguas à sua frente, o ressentimento dava lugar à intimidação. E eu provavelmente poderia invocar mais um stand com bastante descanso. Link ignorou a pergunta de Iris, concentrando-se em regular a respiração. Ele sinalizou para seus companheiros se prepararem para o combate, prontos para atuar como escudos humanos, se necessário. Amor de Luxo tinha sido imensamente útil. Com sua imensa força e durabilidade semelhante à do aço, conseguia enfrentar adversários de alto nível, mas drenava sua resistência a uma velocidade alarmante. Ao contrário dos estandes físicos, Amor de Luxo era um stand baseado em acessórios que aumentava seu cabelo. Cada ação que realizava consumia diretamente a energia de Link. Quanto maior a escala ou mais dramáticas as mudanças, maior o impacto em seu corpo. Mesmo com uma pílula de soldado, sua resistência quase chegou ao fim depois de apenas 1 minuto de uso. É um único minuto. Não é nem tão longo quanto o show de luzes de 3 minutos de alguém. Toque, toque, toque. Insui emergiu da nuvem de poeira com uma expressão complicada. Ele olhou para Iris e Amy, ambas segurando kunai em posição defensiva, antes de fixar o olhar em Link. O cabelo grisalho e desgrenhado do garoto e sua aparência maltratada contrastavam fortemente com seus olhos frios e determinados. Insui exalou lentamente e falou. Teste concluído. Parabéns. Finalmente, um Genin. Link sentiu uma onda de alegria com o anúncio, mas logo se acalmou ao perceber o quão baixo era o nível de exigência. Seus sentimentos ficaram ainda mais confusos devido ao sistema de avaliação subjetiva de Konoha. No ano passado, ele havia passado no exame de graduação e até conseguido o sino no teste de Kakashi, mas foi mandado de volta para a academia. Desta vez, ele passou raspando no exame de graduação e não conseguiu o sino, mas mesmo assim se tornou um Genin. Não havia padrões rígidos. O resultado dependia inteiramente do julgamento do instrutor. Iris gritou alto. Amy abaixou sua kunai e lançou um olhar furtivo para Link, cuja expressão permanecia calma e serena. Ela suspirou suavemente. Embora tivesse seus defeitos, orgulhosa, temperamental e um pouco princesa, ela não era tola. Ela entendia que o sucesso dele se devia inteiramente aos esforços de Link. Sem ele, nem ela nem Iris teriam conseguido. Perceber isso foi humilhante. Insui recuperou o sino e sorriu. Vamos comemorar. Vou convidar todos vocês para um churrasco. Capítulo 20. Restaurante Yakinikuke. Estou cheia. Iris deu um tapinha na barriga dele com um sorriso satisfeito. Isso foi incrível. Link soltou um pequeno suspiro, com a barriga redonda e cheia. Com o orçamento apertado, ele não comia uma refeição decente há séculos. A comida que ele cozinhava para si mesmo no deserto era, na melhor das hipóteses, quase incomível. Depois da intensa batalha anterior, poder se deliciar com tal banquete foi pura felicidade. Amy limpou a boca graciosamente e perguntou. Insui-sensei, agora que passamos no teste começamos a aceitar missões amanhã? Isso mesmo, respondeu Nara-Insui com um aceno de cabeça. Como um homem solteiro e um jonin com poucas despesas pessoais, pagar uma grande refeição para sua equipe era administrável. Ele olhou para o cabelo grisalho e danificado de Link e perguntou. Sobre o seu cabelo. Você não deveria consultar um médico? Ficar grisalho depois de apenas uma batalha certamente parecia anormal. Está tudo bem, respondeu Link, passando a mão pelos cabelos grossos e irregulares. Embora parecesse um pouco áspero ao toque, não lhe causou nenhum desconforto. A transformação era apenas um efeito colateral de seu stand e não uma lesão propriamente dita. Quaisquer efeitos persistentes se dissipariam assim que o stand fosse dispensado. Ele pensou um pouco antes de acrescentar. É apenas um efeito colateral da técnica. Quando meu cabelo crescer novamente, deve voltar ao normal. Raspar a cabeça careca em casa? De jeito nenhum. Ele prefere ter cabelos grisalhos do que andar por aí careca. Mesmo aos 9 anos, Link era inseguro. Sua baixa estatura já o incomodava. Ser careca ainda por cima era impensável. De jeito nenhum. Tudo bem, disse Insui, deixando o assunto de lado. Ele tomou um gole de sua bebida gelada, levantou-se e foi até a frente pagar a conta. Vejo vocês amanhã. Os 3 membros da equipe 5 seguiram para fora da churrascaria. Quando estavam prestes a se separar, Link gritou. Ei! Ambos os companheiros de equipe se viraram para olhá-lo de direções opostas. O rosto tipicamente estoico de Link se suavizou em um sorriso raro. Vamos fazer o nosso melhor de agora em diante. Embora o teste anterior tenha sido apenas um exercício de treinamento, o fato de seus companheiros de equipe o terem protegido sem hesitação, mesmo depois de ele tê-los intimidado um pouco, deixou uma impressão. A palavra camarada carregava um significado mais profundo quando vidas estavam em jogo. Amy olhou para ele antes de se virar e ir embora. Iris deu de ombros, fingindo desamparo, fez um sinal de positivo com um sorriso e foi embora também. Link não se importava com as reações deles. Ele nunca imaginara que criaria laços profundos com sua equipe.
contanto que os relacionamentos não se tornassem muito tensos, isso bastava para ele. Graças ao treinamento da academia, trabalho em equipe básico e confiança durante a batalha eram coisas que até mesmo companheiros relutantes conseguiam alcançar, desde que não houvesse grandes conflitos. Por enquanto, ele precisava desesperadamente de 2 escudos de carne confiáveis para segurar a linha enquanto ele invocava um stand poderoso. Certo. Primeiro passo, tornar-se um genin, concluído. Link espreguiçou-se e alongou o corpo dolorido da luta anterior, com um sorriso brilhante iluminando seu rosto. Próximo passo, torne-se um chunin. Um mês depois, mesa de atribuição de missão. Mais uma missão mal paga, aposto, pensou Link enquanto observava o animado membro da equipe. Suspirou internamente. As missões de classificação D eram tarefas de baixo risco, sem combate, com recompensas que variavam de 5.000 a 50.000 rios. A maioria ficava na faixa de 10.000 rios, o que depois de dividido entre 4 pessoas, deixava muito pouco para cada membro. E essas missões raramente eram concluídas rapidamente. Por exemplo, a última missão de classificação D deles custou 12.000 rio, um trabalho de limpeza no rio Naka. Levaram 10 dias inteiros para limpar o lixo. O principal atraso? Iris e Ami passaram mais de 5 dias aprendendo a andar sobre as águas. Link teve que se esforçar nos 3 primeiros dias sozinho, antes de se juntarem a eles. Os esforços combinados mal se igualaram à sua contribuição inicial. Para ser justo, Insui foi justo com o pagamento, dando a Link uma parcela maior por seu trabalho extra. A primeira missão deles foi parecida, cortar e transportar madeira para um canteiro de obras. Mais uma vez, a maior parte do tempo foi gasta com Ami e Iris aprendendo a subir em árvores. Missões de nível D podem não ser difíceis, mas sempre consumiam muito tempo, tarefas que pessoas comuns não conseguiam fazer ou achavam muito problemáticas. E foi por isso que contrataram ninjas em primeiro lugar. A missão de hoje provavelmente seria a mesma. Lorde Terceiro, por favor, atribua-nos uma missão de nível C, pediu Insui educadamente. Link ficou atordoado. Ele esperava outra tarefa tediosa de rank D. Insui se virou para ele com um sorriso. Acho que você está pronto para o trabalho de rank C. Missões de nível C apresentavam riscos menores de ferimentos, mas não envolviam ninjas inimigos. Para 2 genins competentes e um terceiro que, ao ativar seu stand, tinha a força de um chunin de elite, tal missão deveria ser fácil. Se é esse o seu julgamento. O sorriso constante do terceiro Hokage não vacilou enquanto ele entregava um pergaminho de missão. Aqui está. Insui olhou os detalhes antes de passar o pergaminho para Link. Limpar uma infestação de feras selvagens na Floresta da Morte. Recompensa, 30.000 rio. Ao ouvir a tarefa e a recompensa, Iris e Ami se animaram imediatamente. Tarefas que combinavam treinamento com trabalho prático eram bastante prazerosas, mas missões de nível D eram terrivelmente tediosas. A classificação C significava mais emoção e finalmente algum combate. Link leu o pergaminho, seus lábios se curvando em um pequeno sorriso. Finalmente um verdadeiro desafio. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.